Olá, está no ar o Up Entrevista e hoje a gente vai falar como a procura por cursos de inglês ela aumentou durante e desde que começou a pandemia. O isolamento social mostrou ser uma grande oportunidade para os profissionais usarem esse tempo para se capacitarem profissionalmente, e o curso de inglês foi um curso muito requisitado e continua sendo. Por isso nós estamos hoje na Intensivos Americana, que é uma escola de inglês que tem 8 anos já de tradição aqui em Americana, e que eles viram nesse período de pandemia uma forma de se reinventarem e está dando muito certo. Quem vai conversar com a gente, falar dessa fase que eles estão vivendo é a Gabriela, que é professora de inglês. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E a gente estava batendo um papão aqui antes de começar a gravação, porque é um tema muito interessante, né? É diferente de tudo que costuma acontecer no mercado, né? Muitas pessoas falaram, nossa, com a pandemia diminuiu a procura, diminuiu o público, diminuiu o trabalho. Com vocês, não. A busca por um curso de inglês aumentou demais. E você acha que isso se deve a quê? Antes as pessoas usavam a correria do dia a dia, talvez, não tenho tempo, tenho que me deslocar, não dá tempo de fazer um curso. Como uma, não sei, desculpa, seria? Eu acredito que as pessoas, os alunos, eles não tinham confiança no inglês online, eles não estavam acostumados, eles não precisavam. Não precisavam, né? E tanto. eu acredito que como o pessoal tinha que voltar do trabalho, às vezes cansado, para poder estudar, praticar uma língua. Depois de todo esse cenário, essa pandemia que está sendo muito difícil em vários setores, na questão da educação, principalmente dos cursos de idiomas e dos cursos de inglês, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas não estão trabalhando. Então, elas estão aproveitando esse momento para poder realmente estudar sem precisar sair de casa. O legal aqui da escola é que a gente conseguiu adaptar as aulas online e elas são ao vivo. Então, você sente que você está em uma sala de aula, que você está com o seu professor. É bem legal. Isso eu queria saber com vocês. 8 anos, como eu disse, vocês estão aqui em Americana atuando sempre de forma presencial. Como é que foi para vocês fazerem essa mudança, essa adequação para o online? Sim, foi um choque. Então, na primeira semana, a gente cancelou todas as aulas, a gente não tinha ideia de como seria. A gente não era totalmente ignorante nessa questão de aula online, a gente conhece alguns sistemas, a gente já usava o Skype para fazer algumas reuniões, mas a gente não tinha uma estrutura toda pronta para isso. Então, assim, quando você muda da aula presencial para as aulas online, você precisa ter computadores, você precisa ter uma internet muito boa. Sim. Se os seus professores eles não tiverem internet boa ou computadores, máquinas adequadas, então você precisa fazer essa estrutura na escola. E foi o que a gente fez em um mês. A gente foi atrás de computadores, de reestruturar a sala, internet, o cabeamento em todas as salas, para poder realmente oferecer um ensino de qualidade, sem cair, porque muitos alunos reclamam que cai a todo momento as aulas online. Então, essa é a nossa preocupação principal, que o aluno realmente se sinta em uma aula presencial. É como se fosse uma presencial, porque você está ali ao vivo, participando, conversando. Você consegue praticar muito inglês, porque é em tempo real, então o professor ele dá aula 100% em inglês, as turmas são reduzidas, então a gente teve essa sensação que realmente deu super certo, principalmente para os adultos. E eles falam, eles alegam, alguns alunos que estão no online, que eles não querem mais voltar para o presencial. Olha. Porque eles falam, depois do trabalho eu não preciso me locomover, eu não preciso gastar gasolina, eu já tomo um banho, após o jantar eu já me sinto confortável, já faço a minha aula de inglês, já anoto. Então, assim, essa facilidade é uma coisa que a gente não sabia que ia conquistar tantos alunos. Então, esse lado foi bem positivo. Então, foi um método que vocês tiveram que se adequar, mas que vai continuar mesmo quando a pandemia acabar, o isolamento social acabar, vai continuar por opção dos alunos, Sim, na verdade, alguns alunos já falaram, eles não querem mais voltar para o presencial. Outros, a gente está falando que houve aumento da procura, mas muitos alunos ainda preferem o presencial, então fica um pouco equilibrado essa questão. Alguns alunos, eles falam, não, eu vou esperar voltar ao presencial, porque realmente eu prefiro. Se você não tem um computador ou uma internet legal em casa, às vezes fica um pouco difícil de fazer uma aula, Principalmente se a aula não é gravada, que você não consegue fazer a todo momento. Se a aula é ao vivo, você tem que estar lá no horário marcado, E a gente conseguiu alunos de outros estados. Então, hoje a gente vê essa melhoria na questão da educação
né, como uma área assim que não tem limites, né? Você consegue, né, ter alunos de outros lugares. Ótimo. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Nossa identidade mudou, mas a nossa credibilidade continua a mesma que você já conhece. Fique ligado nos nossos conteúdos e acompanhe a nossa programação. O Up Entrevista está de volta e hoje falando sobre a procura que os cursos de inglês tiveram desde o começo da pandemia. A gente está conversando com a Gabriela, que é professora de inglês, e você estava falando, né, sobre como vocês se adaptaram com essa parte online e a didática. Me fala um pouquinho, vocês tiveram que modificar alguma coisa? Como que ficou? Sim, a gente teve que fazer treinamento, a gente passou por reuniões, a gente teve que adaptar o método que a gente utilizava nas aulas presenciais para o online. Então, assim, hoje, com a questão da tecnologia, fica muito fácil você adaptar alguma coisa, algum material para o mundo digital, né, para que o aluno consiga ter acesso. E hoje, a maioria dos materiais também, você tem código de acesso, você não precisa mais comprar um material físico, você compra um código e você recebe o seu livro digitalmente, então é bem legal. A gente está fazendo e-books também, então a gente está escrevendo, né, os professores, a gente está montando o nosso próprio material didático agora, fora os materiais que a gente usa, que são importados. Como eu falei, eles agora vêm com código, então você consegue comprar ele digitalmente. A gente mudou um pouco a didática na questão de flexibilidade, então assim, a gente tenta mudar um pouco o ritmo das aulas online, elas são ao vivo, então os professores eles têm que ter um pouco mais de paciência, às vezes a internet do aluno não está muito boa naquele momento, você tem que falar um pouco mais devagar, repetir mais vezes, então a aula ela tem que ser um pouco mais lúdica e didática mesmo. E vocês dão aula para todas as faixas etárias, né? A partir de 9 anos, você me disse? Sim, na verdade a gente dá aula a partir dos 6 anos de idade, né? Mas assim, para as crianças tem sido um pouco mais, né, desafiador. Então, as crianças elas não conseguem focar muito nas aulas online. Então, a gente tem que fazer jogos, a gente tem que usar o material, aí dar um intervalinho, tentar puxar, passar bastante lição de casa. Mas assim, os adultos, eles se deram muito bem. Então, a gente tem alunos de outras regiões, inclusive, né? A gente tinha alunos só de Americana, a gente contava só com a estrutura física que a gente tem aqui da escola. E hoje a gente vê que a gente tem possibilidade de ter alunos de outros estados, como a gente já tem hoje, e a gente se sente muito feliz e grato por essa oportunidade, apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido, né, nas outras partes, né, da saúde e tudo mais. Eu comecei o programa falando que muitas pessoas, né, muitos profissionais têm buscado inglês para capacitação profissional, mas não é só esse o empurrão inicial, né? Tem pessoas buscando, você disse, para intercâmbio, para mudar para fora. O que mais tem motivado as pessoas a buscar? Bom, eu acredito que as pessoas que não estão empregadas no momento, elas veem que para ingressar no mercado de trabalho, a procura, assim, tá difícil, as vagas. Então, para entrar numa multinacional, você precisa ter um inglês, né, além do intermediário, um upper intermediate, uma coisa mais avançada. E os profissionais, eles querem mudar de empresa, às vezes, ou eles querem entrar numa empresa muito, né, às vezes, conceituada no mercado. E a gente também tem famílias inteiras que querem mudar do Brasil, né, não só jovens. Antigamente, a gente tinha procura, eu sou adolescente, quero fazer um intercâmbio, né, preciso fazer uma certificação internacional. E hoje a gente tem mães e pais que querem mudar com os filhos, né, para fora, principalmente Canadá, que está bem em alta no momento. Mudou, então, esse público? Antes, famílias inteiras não procuravam? Não era o perfil, não era o perfil, mas agora, né, por questões, assim, socioeconômicas e de crenças, né, o pessoal tem mudado, assim, as crenças. Então, eu acredito que eles procuram uma qualidade de vida maior que, às vezes, eles acham que não vão encontrar aqui no Brasil. Principalmente para educar os filhos. Então, assim, na esperança de fazer um college, né, fora, do filho também já aprender a falar inglês desde cedo, né, de ter um filho bilíngue para ter mais oportunidades no futuro, eu acredito que tudo isso também ajudou nesse cenário aí. Que bacana, interessante, viu só? Então, se a pessoa está em casa agora, falando, eu quero, desde o começo da pandemia, eu já estava querendo fazer inglês, demorou, né? Ela já tem que... Sim.
não tem mais desculpa presencialmente, né, quando puder, né, e quando se sentir seguro, apesar da área da educação poder, né, receber alunos com a capacidade reduzida, as aulas online, elas são excelentes, elas têm, assim, extrema qualidade, a gente zela muito pelo que faz, não tem desculpa, se você deixar sempre para o futuro, você nunca vai aprender inglês, então tem que ser agora. Tem que ser agora, isso aí, Gabriela, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O Up Entrevista vai chegando ao final, mas você continue ligadinho, porque agora vem o bloco, o Psicanalista Responde. Hoje eu quero falar sobre terapia. Eu vejo a terapia como um processo lindo de autoconhecimento. O primeiro passo é separar as suas dores daquelas que não são suas. Quantos problemas, nós carregamos que não são nossos? Vamos imaginar a seguinte metáfora. Imagine que do seu nascimento até o ponto final da sua vida existe uma corda e você está amarrado a ela como em uma tirolesa. Essa corda lhe permite fazer toda a trajetória da sua vida. Porém, no decorrer da sua vida, algumas coisas se complicam. E essas complicações daremos o nome de nós. No seu parto, pode ter ocorrido o primeiro nó emocional. Aos 3 anos de idade, pode ter surgido um outro nó emocional. Na adolescência, um trauma, considerado um outro nó emocional. E assim por toda a vida vão surgindo muitos nós emocionais. E é aí que entra a terapia, para ajudar você a desatar esses nós emocionais. As dores começam a ficar mais conscientes e possíveis de serem curadas. Você passa a se conhecer melhor e certamente viverá mais leve e feliz. Busque pelo seu processo de autoconhecimento. Não existe nada mais libertador. Um abraço e até o próximo vídeo.